Na manhã de ontem, policiais militares foram informados sobre um indivíduo que efetuou disparos de arma de fogo em via pública. Policiais foram até a rua Efigênio Benedito da Paixão, no centro de Santana do Paraíso, onde, durante rastreamento, conseguiram abordar o José da Aparecida, de 65 anos. Ele, ao ser revistado, encontrado em poder dele um revólver calibre 22 que estava na cintura, arma esta municiada com 5 cartuchos intactos e um deflagrado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Policiais militares em Coronel Fabriciano receberam informações de pedestres sobre 2 indivíduos numa motocicleta vermelha que estariam transitando pela Avenida Cesita sem capacete, indo para o centro de Coronel Fabriciano. Outra informação que um deles estava com cabelos pintados de rosa. Diante da informação, as equipes passaram a patrulhar para abordar os suspeitos. Quando avistaram a moto, que estava em alta velocidade, e o condutor não obedeceu a ordem de parada, passando entre os veículos, cruzamento sem obedecer a sinalização de pare e continuando a fuga para a cidade de Timóteo, colocando a vida deles e de outras pessoas em risco. Na Avenida Cesita, no bairro Olaria, o condutor perdeu o controle e caiu com a motocicleta, e os 2 ocupantes fugiram a pé rumo ao bairro Passareto. Um deles acabou sendo abordado, o Ian Gabriel Moreira, de 18 anos. Ele acabou revelando que o seu parceiro era o Luan Martins, de 18 anos também, que possui diversas passagens policiais. Esse que conseguiu escapar ao se refugiar numa mata. A motocicleta que estava com os 2 ocupantes era uma Honda CG 150 Titan de cor vermelha que havia sido furtada em Ipatinga no último dia 5 de dezembro. O Ian relatou aos policiais militares que encontravam-se na garupa, que era o Luan Martins, que pilotava o veículo. O Ian sofreu ferimentos diante da queda da moto, foi atendido na UPA de Timóteo e encaminhado depois para a delegacia de polícia civil. Durante a fuga, Luan deixou cair uma carteira de cor azul com cartão bancário em nome desse autor que fugiu do cerco da polícia. Tráfico de drogas na rua José Correia, no bairro Santa Inês, em Coronel Fabriciano, terminou com a apreensão de um adolescente de 15 anos. Policiais receberam denúncias anônimas sobre um indivíduo que estaria traficando. Diante da informação, os policiais conseguiram abordar o suspeito, que tentou fugir, porém foi abordado e detido. Foi feita uma busca pessoal no suspeito, encontrados em poder do adolescente 9 papelotes de cocaína, 9 buchas de maconha, uma pedra de crack, 2 tabletes de maconha, uma balança de precisão, além da quantia de R$65. O adolescente foi apresentado noite passada ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Em patrulhamento pela Avenida Magalhães Pinto, no Melo Viana, em Coronel Fabriciano, na noite de ontem, policiais militares foram informados sobre 2 indivíduos que estavam num Fiat Uno de cor vermelha, que estava com a queixa furto, próximo a um posto, tentando abrir a tampa do tanque de combustíveis desse carro. Havia outro indivíduo num Gol de cor preta, dando apoio a esses indivíduos. Policiais militares foram até um posto de combustíveis, onde abordaram os 2 suspeitos que se encontravam junto a um Fiat Uno de cor vermelha. Os abordados foram identificados como Edson Gabriel e Luan Henrique, ambos com 21 anos. Edson Gabriel contou à polícia militar que encontrava-se lanchando em outro local quando chegou um indivíduo conhecido como Juliano, que estava em um Gol de cor preta. Ele chamou os 2 amigos para que buscassem um veículo. Os 3 foram até o local, pegaram o carro estacionado e, utilizando uma chave nicha, ligou o veículo. Eles foram até um posto de combustíveis para abastecer o carro, porém não conseguiram abrir o tanque de combustíveis. Quando Juliano saiu um Gol de cor preta para buscar uma outra chave, quando ocorreu, pouco depois, a abordagem aos 2 suspeitos. Edson alega que não sabia que o veículo era roubado. Contudo, os policiais verificaram que o Gol de cor preta poderia ter sido usado no apoio seria de Luan Henrique, que estava abordado. Diante das suspeitas, o Fiat Uno foi encaminhado ao parque credenciado pelo Detran e os 2 abordados apresentados ao plantão de Ipatinga para se explicarem ao delegado plantonista da Polícia Civil. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na manhã de ontem na rua Gaturamo, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, casa de Luciano Alves, de 34 anos. Durante as buscas no imóvel, foi encontrado no terraço uma bolsa contendo um chavador e uma porção de maconha. Com apoio do cão da Roca, os policiais vistoriaram todo o local e encontraram nos fundos da residência um pacote contendo 31 pedras de crack, 2 barras, 4 porções grandes também de maconha. Policiais estavam monitorando a casa do suspeito, onde era constantemente avistados usuários de drogas fazendo contato com o morador. O material foi apreendido e Luciano Alves, de 34 anos, apresentado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Tráfico de drogas no fim da tarde passada foi registrado pela Polícia Militar na rua Glicínia, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Informações sobre ponto de tráfico debaixo de uma árvore que estava ocorrendo constantemente. Policiais foram até esse local. Durante a abordagem, encontraram Marco Túlio Faustino, 19 anos, e em meio às suas roupas, encontrada uma porção de maconha, um microtubo de cocaína e R$100.
Marco Túlio alegou que seria usuário de drogas e que o material entorpecente seria para o seu consumo próprio. Ele apresentava ferimentos nas costas e na mão direita, segundo ele, devido a uma briga que teve com o rapaz na praça do bairro Bom Jardim, ainda ontem, na parte da manhã. Durante a abordagem ao outro suspeito, o Vitor Emanuel, de 19 anos, encontrados celular e uma quantia de R$150. Os dois suspeitos foram apresentados à delegacia de polícia civil. Policiais militares receberam denúncias sobre um possível roubo ocorrido na área central. Durante patrulhamento para abordar o suspeito, os policiais passavam pela Avenida Zito Soares de Oliveira quando avistaram um indivíduo, um adolescente, saindo das proximidades de uma casa na rua Nossa Senhora das Graças, área central de Ipatinga, seguindo sentido à estação da Maria Fumaça. Os policiais visualizaram mais dois indivíduos fugindo ao notarem a aproximação policial. A equipe tático móvel foi até a casa onde foi avistado um indivíduo suspeito, encontrados sobre uma mesa de vidro, balanço de precisão, um pacote contendo maconha e cigarros também da mesma substância. Durante as buscas no quarto, ao lado, havia pedras de crack e outros objetos, como uma caixa de som que havia sido furtada no bairro Veneza, em Ipatinga, no último dia 10. No local também foi localizada uma bicicleta, que também era produto de furto. Próximo à motocicleta estavam 3 bicicletas abandonadas, que poderiam ser também produtos de furtos. Uma motocicleta foi apreendida, pois estava estacionada sobre uma calçada de forma irregular. E próximo a essa motocicleta, uma mochila preta com documentos pessoais de um indivíduo que é suspeito de homicídio e envolvido com crimes na região. Os objetos todos foram recolhidos e entregues na delegacia de Ipatinga. Na madrugada de hoje, na Avenida Macapá, no bairro Veneza 1, Sidney José, de 31 anos, foi encontrado ferido. Ele contou à polícia militar que se encontrava em um bar quando entraram indivíduos, passaram a agredir. A vítima apresentava estar embriagada. Algumas pessoas confirmaram que ele se encontrava no bar quando chegaram os agressores, atacando a vítima com socos e chutes. Nenhum deles souberam informar qual seria a motivação da briga. Sidney José foi encaminhado à UPA por uma equipe do SAMU para atendimento médico. Durante a madrugada de hoje, os rachas praticados por motociclistas e carros demandaram a ação da Polícia Militar por volta das 2 horas da madrugada na Avenida Brasil, no bairro Iguaçu. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram as motocicletas praticando malabarismo em direção perigosa. Eles, ao avistarem a viatura, saíram em alta velocidade pela contramão direção, tentando fugir da abordagem da polícia. Havia uma moto sem placa, com a descarga aberta, fazendo muito barulho, e se separou das outras motocicletas em fuga. Esse veículo entrou pela rua Esmeralda. Os policiais foram atrás dessa moto sem placa. O motociclista não obedeceu a ordem de parada, empreendeu fuga pelas ruas do bairro Iguaçu. Por muito pouco não colidiu com outros carros e ainda trafegou pela calçada, quase atropelando alguns pedestres. Ele acabou sendo abordado na Rua Ametista, próximo ao cruzamento com a Rua Pedras Bonitas. Ele acabou pulando a motocicleta, porém foi alcançado e preso. O Kaique Cristiano, de 18 anos. Após a abordagem, os policiais constataram que a placa da moto estava solta, presa apenas pelo lacre e amarrada, escondida debaixo do assento da motocicleta. Uma outra motocicleta foi encontrada abandonada na Rua Minerais e também foi apreendida. O terceiro veículo, removido pela PM, que havia deixado uma outra motocicleta estacionada também na Rua Ametista. Porém, quando o proprietário chegou, ele não possuía habilitação e, como não apresentou qualquer pessoa habilitada, a moto também foi removida ao pátio credenciado pelo Detran, além do pneu estar completamente careca. Kaique foi apresentado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Conforme já informou a Itatiaia, um acidente fatal matou 2 jovens na MG 232, próximo à cidade de Mesquita. De acordo com apurações da reportagem da Itatiaia, a motocicleta era ocupada por 2 jovens, Jean Lage Silva, de 22 anos, que conduzia a moto, e ainda o Marcos Augusto Fernandes Reis, de 16 anos. A moto, ao passar por uma curva à direita, acabou que o condutor perdeu o controle, caiu com o veículo e os 2 ocupantes e a moto deslizaram pela rodovia, sendo atingido por um caminhão que trafegava no sentido contrário. As 2 vítimas sofreram ferimentos graves e uma delas acabou morrendo. O outro jovem chegou a ser socorrido com vida por uma equipe de SAMU, porém morreu a caminho do hospital. O motorista do caminhão alegou que não teve como evitar o acidente, já que deparou com os 2 ocupantes vindo em sua direção e não teve como desviar dos 2 jovens. O caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária e encaminhado para a Polícia Civil. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, regional de Ipatinga, desmantelou uma associação criminosa envolvida com tráfico de drogas no Vale do Aço. Conforme acompanhou a Itatiaia, um indivíduo
de Coronel Fabriciano acabou sendo preso em Eunápolis, na Bahia, durante a operação envolvendo as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, além do Ministério Público coordenando toda a ação. O Major Fábio Castro deu detalhes dessa operação na quarta e quinta-feiras dessa semana. A operação de combate ao tráfico de drogas aqui na região do Vale do Aço é uma operação do GAECO, né, que integra os 4 órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público. Ela foi uma operação para combate ao tráfico de drogas, onde a gente teve 6 indivíduos que foram presos nas cidades de Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e no estado da Bahia também pela Polícia Rodoviária Federal. Ela foi uma operação que foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, 6 prisões, foram 4 veículos apreendidos, sendo que um deles, veículo clonado. E o interessante dessas operações é que realmente a gente feito essa apreensão desses veículos e eles posteriormente retornam à segurança pública para as polícias continuarem fazendo esse trabalho de investigação e de prevenção e de repressão ao crime. O policial rodoviário Igor Cabral deu detalhes da ação para prender o fugitivo na Bahia. Fred, é muito bom frisar que é muito importante essa integração entre órgãos da defesa social, né? Aqui na região, PRF, PM, PC, Ministério Público, né? Para poder trazer um pouco mais de segurança para aqueles que moram aqui na região, né? Porque o tráfico de drogas, ele está aí, infelizmente, é uma realidade. Né? Você buscar maneiras de você reprimir esse tipo de modalidade criminosa, ainda mais com a integração entre órgãos, tem muito mais resultado. Pois bem, a nossa atuação foi da seguinte maneira: através do nosso agente de inteligência, que nós temos aqui hoje no GAECO atuando firmemente, a gente conseguiu lograr êxito na prisão de um dos envolvidos, né? Como alvo da operação, que fugiu. Ele fugiu para a Bahia e conseguimos, em Eunápolis, através de uma equipe nossa, através do contato do nosso agente aqui, abordá-lo e efetuar a prisão e encaminhar ele na Operação Alvos aqui como resultado, né, de uma prisão bem sucedida. Já o delegado Fernando Lima fez um balanço das operações desencadeadas pelo GAECO ao longo deste ano, que resultaram em várias prisões e também no desencadeamento da Operação Avos, realizada nessa semana. Sim, na verdade a Operação Avos ela foi um reflexo da Operação Retomada e da Operação Alquimia, né, que se a gente colocar no cômputo total, né, dessas 3 operações, elas deram ensejo à prisão de praticamente uma centena de traficantes aqui na região do Vale do Aço, que atuavam aqui na região do Vale do Aço, e na apreensão de aproximadamente 1 tonelada de drogas, seja cocaína, seja maconha, seja crack. Então a gente utiliza essa Operação Alvos para fechar o ano de maneira exitosa, né? A gente já tem percebido, né, durante as investigações, que os traficantes mais importantes aqui da cidade não se sentem mais à vontade de praticar essa modalidade criminosa aqui. Eles estão evadindo para outros estados e deixando os traficantes, né, de menor expressão, que a gente também tem atuado e efetuado a prisão deles. Então o objetivo é esse, né? A gente sabe que o tráfico de drogas é um núcleo e ao redor dele existem outros crimes como homicídio, roubo, outras modalidades criminosas que afrontam a sociedade de Minas Gerais. A gente fica muito satisfeito aqui no GAECO, né, de atuar em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Militar, PRF e Ministério Público para combater o tráfico de drogas. A gente tem certeza, né, que a gente vai continuar agindo dessa maneira e melhorando cada vez mais essa prestação de serviço para a sociedade. Um dado interessante também é que os senhores utilizam da estratégia de enfraquecer o tráfico, né, tomando os objetos para o Estado a fim de enfraquecer o tráfico e fortalecer o Estado nessa batalha. Sem dúvida, né? Nessa Operação Avos, nós pedimos o bloqueio de várias contas bancárias, nós pedimos o bloqueio de 5 imóveis, nós pedimos o bloqueio de alguns veículos, sendo que 4 deles já estão apreendidos, já estão na nossa posse. E é importante citar, né, como o senhor mesmo disse, nessa Operação Avos nós utilizamos uma caminhonete que estava na posse de traficantes, já foi passado pelo Poder Público à Polícia Civil e nós utilizamos esse veículo para justamente combater o tráfico de drogas. E por que o nome Avos? Por que esse nome? O que tem de diferencial nessa operação? Na verdade, né, o traficante, né, mais importante da Operação Avos foi preso, ele tem o apelido de vovô.
e Avos em latim quer dizer avô. Então, por conta disso que os policiais aqui do GAECO tiveram a ideia de colocar o nome da operação de Avos. Mas é importante frisar que o GAECO tem atuado também em combater a saúde financeira dessas associações ao tráfico. Então a gente busca o bloqueio de valores, busca o bloqueio de imóveis, de veículos, né? Que dessa maneira a gente não atua mais só na prisão, mas também asfixiando a saúde financeira dessas associações criminosas para assim reprimir de maneira mais contundente esses criminosos aqui no Vale do Aço. Qual que é a abrangência desse traficante, desse cabeça aí? Que área que ele atuava? Só Coronel Fabriciano? Ele atuava de maneira mais incisiva na cidade de Coronel Fabriciano, mas ele também pegava as outras cidades do Vale do Aço e cidades circunvizinhas do mesmo modo. É importante frisar que a gente sabe que as drogas vêm da região fronteiriça do país, né? E eles rasgam as BRs, né? E trazem drogas aqui para o Vale do Aço. Mas o GAECO tá muito confiante, né? Nós já percebemos isso, que os traficantes mais fortes aqui da região eles estão migrando do Vale do Aço para outras regiões, dada a atuação do GAECO no combate a essa modalidade criminosa. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.